Bom dia, meus amigos. Boa tarde, boa noite. Sei lá quando é que vocês vão ver esse vídeo aí, tá bom? De novo, eu aqui junto com o Rafael e agora temos a visitinha do Jefferson, garotinho do Fertilizantes da Agriinvest. Vamos bater essa bola aqui falando de insumos, lavouras, Inhacas à parte, mercado e assim vai. Para começar o pagodinho de hoje, tá bom? Só vou soltar aqui um temperinho, que é o seguinte: tivemos o segundo leilão de soja na China. O primeiro dessa sequência foi semana passada, boa demanda, 77% do volume ofertado, que foi 512 mil. Agora teve 514 mil, deu 63%. É uma boa demanda ainda, tá bom? Só para ter uma ideia. Demanda geralmente desses leilões da China de soja é ali 20 já, 30, uau! E agora 77 semana passada e essa semana 63%. Não é bom, ó, atenção, não é bom para o Brasil, não é bom, tá bom? Porque é uma cirandinha, é assim, China tem que comprar soja que ela não precisa, agora está comprando lá os 12 milhões dos Estados Unidos, para dar lugar precisa vender essa soja das suas reservas, e para ter boa demanda precisa criar um fake news, uma escassez, um sentimento de escassez. Como ela está fazendo isso? Aumentando, dificultando a liberação dos navios que chegam lá, tá bom? Todo navio que chega lá precisa passar por uma sequência na alfândega, no sistema de quarentena, para ver se a soja que você está carregando está na lista lá das variedades, matérias estranhas, assim por diante. Rapaz, saltou de 10 dias, agora já está em 25 dias. E aí está gerando uma certa escassez de soja, de farelo, e aí gera essa demanda por soja, soja dos leilões. Imagina só, malucos, no ano que vem, quando a China vai ter que comprar 25 milhões. Se for essa historinha de novo, o Brasil está frito, tá bom? Então já começamos com a manhaca aí, e os leilões na China continuam. Perfeito. Bom dia, pessoal. Bom dia, Jefferson. Prazer estar te recebendo aqui, meu amigo. Japa. A gente falar um pouquinho sobre como que tá esse finalzinho de ano aí. Pois é, Vaninho, eu vi essa parte, acompanhei as notícias que vocês publicaram pra gente. O produtor tem que estar um pouquinho preocupado com essa questão, né? Essa soja política para o ano que vem. Eu acho que algumas semanas atrás a gente teve boas oportunidades aí com Chicago subindo, atingindo. Produtor que infelizmente escolheu segurar, e aí, enfim, ele tem vários motivos para ter feito isso. Eu acho que infelizmente talvez tenha perdido uma boa oportunidade de venda. Acho que virão novas, mas ele tem que aproveitar quando chegarem. A pessoa que tiver com o farmer selling muito, muito abaixo mesmo, acho que é importante ele avançar nessa venda, porque a partir de agora, ó, eu falo da nossa região aqui em Confresa, no Mato Grosso. Dia 4 de janeiro, 5 de janeiro, tem muita gente que vai começar a colher. Então, 4, assim, 5 de janeiro, já. isso. Já. Vamos ter O pessoal soja. começou a plantar lá pelo dia 18, 17 de setembro. Então, uma soja aí de 110 dias de ciclo, é isso, mais ou menos 108, 110 dias de ciclo. 5 de janeiro aí o pessoal já está com as máquinas no campo. Então, fica o alerta para o produtor, né? Com Fica o alerta certeza. para o Na produtor para ele semana avançar passada, nessa. Rafael, você comentou que, no teu caso, como plantou um pouco mais tarde, aí a soja está dando uma alongadinha. Como é que tá isso aí? Tá muito nublado? Como é que tá o Mato Grosso no geral? O que você pode dizer? Positivo, Vaninho. Aqui no Mato Grosso é um pouco diferente, por exemplo, da nossa região lá no sudoeste goiano, né, lá em Mineiros. Lá, há alguns dias já está chovendo assim ininterruptamente. E quando isso acontece lá, o clima fica bastante nublado, o dia todo com nuvens, enfim, pouca luminosidade. Isso afeta a soja no seguinte sentido, ela começa a estiolar, vegetar um pouco mais. O entendimento que eu acho que a planta tem é que, poxa, eu preciso brigar por luz. Estou numa competição com as minhas irmãs aqui do meu lado, então eu preciso crescer mais para captar mais luz. Isso não necessariamente é positivo para a produtividade da soja. Ela Muitas vezes vai, ela. vai crescendo, vai virando uma floreira em termos de produção, Então, quer dizer aqui muita no coisa. Mato Grosso já é um sistema um pouco diferente, até por ser um pouco mais baixo e pela posição realmente geográfica que a gente está no Brasil aqui. Normalmente, esses últimos dias têm sido chuvosos aqui para nós, mas pós-chuva, normalmente abre-se o sol. Então, nós temos períodos de alto índice de molhamento foliar, com também alto índice de luminosidade, o que a soja adora.
Então, nesse sentido, lógico, tem algumas regiões nossas que a pluviometria, que a questão das chuvas não está tão constante, então não são todas as regiões que, infelizmente, estão recebendo esses volumes, mas, no geral, as coisas melhoraram nesses últimos 20, 30 dias aí, e o Tá, produtor está tendo agora um tá pouquinho mais padrãozão. tranquilo. Agora sim, agora está melhor. Deixa eu perguntar aqui pro colega Jefferson. Ô, maluco, novidades aí. Bom, essa semana eu vi que você postou lá a questão do KCL, Estados Unidos, Trump deu mais uma molezinha, Bielorrússia, fala aí, como é que ficou isso? É, na verdade é o seguinte, semana passada ele falou que ia tarifar o Canadá. Falou, ó, Canadá, se você mexer comigo, eu tarifo teu potássio. Na segunda-feira. No sábado ele Acredito tirou. muito. No Você, sábado ele evidentemente, não tirou. acreditou nessa bobagem, né? Não, pra você ter uma ideia, vamos lá, 95% do potássio deles é do Canadá. É canadense, não tem como fugir. E aí no sábado ele fez uma coisa de, eu acho maluco, porque ele cobra os países de não fazer negócio com a Rússia, não fazer negócio com a Ah, Bielorrússia. Eles tirou as sanções da Bielorrússia. Ele falou assim, ó, a partir de agora nós vamos trocar o potássio por reféns. Então eles estavam presos, os reféns. Eles como é libertaram que é? cento e poucos reféns. Potássio por refém? Ele tira as sanções das companhias de potássio em troca de reféns. Os reféns vão embora e ele tira o potássio das sanções. E Refém coincidentemente da isso aconteceu. Ucrânia? De onde que é esse refém? Não, não, são presos que o regime fez a Bielorrússia. O regime Entendi. fez reféns do Alexander Lukashenko e ele trocou o potássio por esses reféns. Você liberta esses caras e eu libero as empresas para comercializar novamente para Isso os aí Estados é Unidos. troca. É uma troca, É uma uma troca. troca humanitária, tá bom? Exatamente. É humanitária. Só que é interessante que isso aí saiu 5 dias depois de ele ameaçar o Canadá. Então vamos lá. Bom, pode ser que ele não conheça o sistema, mas ele está tentando encontrar alguma alternativa. Daqui a pouco ele olha para o primeiro-ministro do Canadá e fala: Veja bem, eu tirei as sanções da Bielorrússia. Eu não compro da Bielorrússia, mas se for necessário, eu vou começar a comprar. Para ele é uma baita arma comercial que ele está fazendo. Só que é totalmente hipócrita, porque ele briga com os países que negociam com a Rússia e vão lá e tira as sanções da Bielorrússia. Então o Brasil não pode comprar, mas eles podem. Ele criticou o O, Brasil, vamos pensar o seguinte, cenário, agora ele cenário. pode. Não é justo. Vai lá, tirou as barreiras ali da Bielorrússia e tarifa, sei lá, em qualquer, vamos lá, 5% o potássio do Canadá. Para o Brasil, no final das contas, vai ser bom isso aí, não vai? Não vai acabar vindo mais potássio para o É, Brasil do Canadá? você vai trocar 6 por meia dúzia, né, Eduardo? Porque o potássio da Bielorrússia que vem para o Brasil pode ir para os Estados Unidos. E o potássio que vai para os Estados Unidos e o Canadá pode ir para o Brasil. É só mudança de fluxo comercial. O Seis que por que meia muda dúzia. nessa história? É isso aí. Quem precisar mais de dinheiro, dependendo do momento, pode queimar um pouco mais de margem. Só que você concorda comigo que você não está criando oferta. Você está mudando o fluxo. É isso. Você está só mudando o Tá fluxo. trocando de E mãos, né, vamos lá. Jefferson? Exatamente. E vamos pensar o seguinte: para o produtor americano, o que é mais barato? Ele ter um potássio que sai de trem, que é do lado da casa dele, ou um potássio que sai lá de São Petersburgo, tem que cruzar o Atlântico e parar num porto? É muito pior. É muito. E a gente não pode esquecer uma outra coisa. Que empresa que opera no Canadá produzindo o potássio? São uma empresa americana. Então você vai punir também isso. Não é um negócio, na minha opinião, muito viável por parte dos Estados Unidos, ao meu ver. Tratando-se do Trump, é impossível você dar qualquer previsibilidade. Mas por produtor americano, eu não acho um bom negócio você trocar o Canadá, que é teu vizinho, que tem logística fácil, pela Bielorrússia, que é totalmente incerta. E outra coisa, ele vai colocar ainda mais o poder na mão do Putin. Porque onde fica o porto que a Bielorrússia escoa? Em São Petersburgo. São Petersburgo é de quem? Da Rússia. A Lá pra... Bielorrússia não tem porto. E tem Exato, uma outra não tem questão, porto. tá? Produtor americano, certos insumos ele compra muito na cara do gol. Por quê? Dá para fazer. Tudo É isso ferrovia, aí. pertinho, papapá, essa coisa toda. É, Então, era ali, vou começar a plantar ali início de maio, ele está recebendo o insumo ali abril, depois da neve. eu vou Aí te contar imagina uma só, o história. cara troca para a Bielorrússia, aí, bicho, vai virar uma ação que eu doido.
Eu falei com um cara uma vez que ele falou assim: eu não estou conseguindo entender como que o produtor no Brasil pode comprar com 14 meses de antecedência. Um americano falou: não, eu não consigo entender isso. Eu falei: você não consegue entender porque não é a tua realidade. Você não tem que atravessar 3.000 quilômetros com caminhão. A tua realidade é outra. Então, na minha visão, o que ele está falando é apenas para tentar ameaçar o Canadá de alguma maneira. E com essa história agora da Bielorrússia, ele tem mais uma arma na mão dele. Ele vai falar: Canadá, eu já liberei a Bielorrússia. Se vocês duvidarem um pouco de mim, eu deixo de comprar de vocês, eu vou comprar do Lukashenko. Se é certo ou não, é outra coisa. Mas eu já encontrei a solução para o produtor americano. Eu acho que pode ser essa mensagem que ele passa. Só que a Bielorrússia segue com sanções da União Europeia, do Reino Unido, do Canadá, de todos os outros países. O único que tirou foi os Estados Unidos. Só isso. Entendi. Pau. Ó, Coisa de gente, maluco. desculpa, É isso. Vaninho, mas essa parte me deixa preocupado, viu, Jefferson? Sabe por É, quê? como produtor, Porque assim, Vaninha, é aquilo que você tinha falado já, a commodity, a soja tá ficando muito politizada, né, cara? Assim, a parte fundamentalista do processo, você analisar o macro, analisar o micro, graficamente, analisar clima, analisar, enfim, toda a parte oferta e de custo, demanda, logística, ela fica menor. Porque aí entra jogadas como essa, né, Jefferson? Que o cara quer se tornar mais competitivo perante o próprio produtor interno, né? O produtor americano que tá bravo com ele, que é uma base eleitoral forte dele. E agora em 2026 tem midterms, né? Então ele precisa ter boa votação para ele continuar tendo controle interno nos Estados Unidos. do Congresso todo tem Com o direito. Congresso, as votações, enfim, os Estados Unidos têm uma Olha o que divisão. ele precisa aprovar, malucos. Isso aqui pode ser autista para todas as commodities em 2026. Ele quer aprovar um chequinho, ele falou mal pra caramba do Sleep Joe, do Joe Biden, da inflação que ele criou. E, de fato, a turminha ali, o Powell junto com ele, meu Deus, foi expansão fiscal e monetária ao mesmo tempo. E agora ele quer pegar um chequinho de US$ 2.000, igual o Biden fez lá no finalzinho, lá em 22, foi o último, a gota d'água, e ele quer dar US$ 2.000 para os americanos, tá bom? De onde vão vir os US$ 2.000? Das tarifas. Então seria um cheque tarifa, tá bom? Então um vale tarifão para você, toma aí US$ 2.000, vai ser feliz, vai gastar e pau, pau. Imagina só se no ano que vem nós temos US$ 2.000 a mais no bolso do americano. A gente sabe que dinheiro no bolso do americano queima. E somado a isso, corte de juros, que vai trocar o Powell, que é o freio de mão, e vai entrar o Hassett, que é um cara que já fazia parte da equipe do Trump lá no primeiro mandato. Então, e aí ele provavelmente vai cortar juros mais uma, vai cortar quanto der. Se for mais um, mais duas, e aí você vai ter essa combinação. Expansão fiscal de novo, com expansão monetária. Aí o bicho pega. Para as commodities, pô, prato cheio. Tá bom? Tem que ficar atento a isso aí. Ô Jefferson, uma Não, mas dúvida que só eu uma trouxe. outra coisa. Pode falar. Perdão, só para comentar, você comentou a soja política, do insumo também, totalmente político. Você tem essa história do Canadá, que é política pura, e você tem a história da semana passada da China, que também é política. Quem determina a janela de exportação é o chinês. Para vocês terem uma ideia, essa história é interessante do fosfatado. A China, esse ano, ela começa a exportar fósforo em maio. No ano passado, ela começou em fevereiro. No ano retrasado, praticamente não tinha tanta restrição. Agora, para o ano que vem, ela está dizendo que ela vai começar a exportar em agosto. Então, quer dizer, Se isso em for verdade, 24, peraí, 24 de fevereiro, dali para frente. Esse ano, maio. E o ano que vem, aham, agosto. agosto, Só para agosto. refrescar aqui, quanto que nós dependemos do fosfatado da China, em termos de O importação? problema não é, o problema não é MAP-DAP, é NP. É uma outra categoria. É uma outra categoria. Esse 8,40. ano o Brasil, exatamente. Esse ano o Brasil aumentou 400% a importação desse 8,40. Significa que se ela restringir os NPs, aí é pepino para o Brasil. MAP e DAP é global. Claro, a partir do momento que você não tem a China exportando MAP e DAP, as outras nações vão exportar para esses países que precisam comprar. Índia, Bangladesh, seja o que for. O Brasil vai ter uma competição por esses países, com esses países.
A China Mas a alivia China falou a alguma coisa do demanda. NPC? Não está claro ainda, ninguém sabe. Ninguém sabe. É a dúvida. É a dúvida. Se ela segurar os NPs, aí é pepino. Aí sim. Por isso que até eu escrevi, o principal ponto para nós são os NPs. Alguns acreditam que não vai ter nenhuma restrição. Outros falam que ela vai ser um pouco mais dura do que foi esse ano. Não dá para saber. Você sabe muito mais que eu. China muda de ideia de uma hora para outra. O chinês muda. Só que qual que é a diferença? Esses NPs, eles não são consumidos internamente lá na China. Eles não são. Qual que é a ideia do governo? A ideia do governo é protecionismo. Eu vou proteger o meu produtor rural para depois pensar no produtor de outros países. Se você não usa o produto, por que você vai restringir? A lógica é essa. Por que não restringe o sulfato? Porque o uso do sulfato é muito pequeno na China e a produção é alta, então tem que exportar. Dos NPs, eu tenho essa ideia. O uso do NP na China não é tão grande assim, praticamente nulo, que vem para o Brasil. Só que em alguns momentos, nós escutamos esse ano que algumas fábricas estavam produzindo os NPs e deixando de produzir o DAP e o MAP, usando a Ah, rocha. Então o aí o bicho governo fala: opa, então pera lá. Quer dizer que você não está produzindo o produto que você não quer vender para o meu país, para o nosso produtor rural, mas você quer ganhar com o estrangeiro, porque é muito melhor você exportar do que vender internamente. Eu sempre faço analogia com a ureia. A ureia para o chinês é US$ 230 a tonelada hoje. A ureia para o produtor no Mato Grosso é US$ 580. Então é Mas muito melhor para uma a empresa matemática vender chinesa é para fora. diferente, tá bom? É, É, você faz. mas você concorda Realmente, é um. comigo que o, Perdão. o governo restringindo a exportação, o governo, quando ele restringe a exportação, ele obriga você a vender para o mercado interno, porque você tem que vender. Sim. Se você não pode exportar, você tem que vender para o cara e mais barato. É Você não essa a vai ficar lógica. carregando Para o estoque. fosfatado, Você vai vender não. internamente. Exato. Para o fosfatado, o ponto é o NP. Se eu fosse dar um alerta para quem está acompanhando a gente, o Rafa já comprou uma parte do super simples dele. Agora, o produtor que não comprou ainda, foca em entender o movimento da China em relação aos NPs e se isso vai se concretizar. Se concretizar, alerta vermelho para o fósforo no que vem. Quanto que o Brasil já está comprado, insumos não, fertilizantes, para o 27? Boa Soja. pergunta. Fosfatado, eu já estou com mais ou menos 16, 17% pela minha conta. Rodou muita coisa. Super Simples rodou 1.800.000 toneladas de setembro até agora. É um volume gigante. Para o Mato Grosso, para você ter uma ideia, 55% foi comprado do Super Simples, para a safra 26, 27 de soja. Já rodou. O cloreto de potássio, eu estou com mais ou menos 9% esse ano. Ano passado, do potássio, eu estava com 18%. Olha a diferença. O produtor, ao invés de Inverteu. comprar o potássio, inverteu. O produtor, esse ano, está comprando fosfatado e deixando o potássio de lado. Ano passado, comprou o potássio e deixou o fósforo para fevereiro. Mudou. Em percentual, a gente está igual ao ano passado, praticamente. O que mudou foi a posição de nutriente. Ô, Perguntar Jeff, para o Rafael. No teu caso, Rafael, seguiu essa mudança também? é isso que eu ia comentar, aproveitar, né, o comentário do Jefferson para dizer que foi exatamente a situação que nós vivemos ano passado e nós estamos vivendo esse ano. Ano passado a gente tomou uma posição adiantada, adiantada não, mas uma posição mais cedo, precoce, no KCL principalmente. Conseguimos, só para o pessoal de casa que está nos acompanhando, entender um pouquinho. A gente conseguiu uma posição a US$ 396 no pagamento à vista, no 30 do 5. Então eu pago 30 do 5, faturo as notas e o meu adubo chega em junho, mais tardar em julho na fazenda, para a gente fazer as análises e depois tá jogando ele. Esse ano a gente está dizendo aqui na nossa região de 510 no mesmo vencimento. Então, olha isso, são 116 De 395, e 6 para 510. 510. Isso Aí já a gente. pensando no 27. Isso, em 26, 27. Então, assim, houve uma mudança muito grande nesse cenário. Acredito que o produtor que sempre fez relações de troca, que estuda a relação de troca, o barter, ele está sempre observando e atento a quantos sacos ele está gastando na tonelada de cada insumo que ele adquire.
E esse ano ele está notando, acho que é isso que o Jefferson quis dizer, ele está notando que o poder de compra dele, principalmente em relação ao KCL, diminuiu muito, né? Então, antes o que ele pagava 21 sacas aí na tonelada para pagamento à vista, hoje ele está tendo que pagar 25 sacos. E isso é um corte na margem direto, é Direto. um direto. Então, assim, o que vocês trazem para nós, essa atenção com esse mercado politizado que nós estamos vivendo, é que o produtor realmente tem que ficar atento. Às vezes a oportunidade ela surge num dia. Infelizmente, eu queria que passasse alguns dias que a gente pudesse ter um processo de pensar, refletir, conversar entre os familiares que estão tocando o negócio, enfim, ter um pouco mais de tempo para tomar essas decisões, mas muitas vezes a gente não tem. E olha só, Rafael, no começo do mês, eu e o Jefferson fazendo o nosso call group, se não me engano, que dia que foi? Dia 9, maluco? Foi dia 9. Nós tivemos um call em novembro que a gente estava comentando, pessoal, atenção ao Super Simples. Foi quando o Rafa comprou. É, Foi quando o Rafa comprou. E nesse mês falamos, ó, compra, né? O Jefferson falou, compra. Eu venda Chicago. Aí você pelo menos vai ter uma relação contra o bushel, tá bom? No dia que você conseguir vender o teu físico para 27, flat price, seja posto no porto, na tua fazenda, enfim, aí já na conta vai estar o quê? Vai estar o câmbio, vai estar o prêmio, logística, pá, pá, aí você sai da operação. Dito e feito, pomba, Chicago desmoronou. derreteu. E E o o Super Simples consumo subindo. subiu. Pomba, Subindo. acertamos no gogó da Ema, meu filho. Mas é É. isso, os times, tem que ficar atento a essa coisa. Ô, Vaninho, E, meu, só um pontinho pode rapidinho, eu acho falar, que tem que pode falar. explorar bastante esse ponto, Eduardo, do componente, né? Porque qual que é a maior queixa que eu tenho na hora que eu falo de relação de troca? O flat price que é muito baixo. Então, eu não vou vender o 27 porque no Mato Grosso está 18. Mas vamos pensar por componente. Porque o insumo ele vai ser sempre mais adiantado do que o preço da soja melhor. Só para a gente passar para ficar todo mundo componente, amigos, é isso. O que, que forma o preço do grão? Aí nós temos lá a base, Chicago, prêmio, o basis e a logística. O que o Jefferson está falando é o seguinte: se você juntar tudo isso para 27, soja no Mato Grosso vai dar abaixo de US$ 18 a saca, não vai? Não vale a É pena. isso. Agora você tinha aí até, vai lá, 10 dias atrás, Chicago no pico, 12. dando uma baita oportunidade, tá bom? Né? Então tem que Portanto, você fazer faria um assim. componente, você faria um, seria a perna de Chicago. Continue aí, maluco. É só uma outra coisa do fosfatado. Além dessa história da China, a gente tem um outro problema que a gente discutiu no nosso call group, que é o enxofre. Não para de subir. É um negócio de maluco. US$ 530, um produto que era US$ 90 em janeiro do 24. Você imagina, você é uma indústria de fósforo. Em janeiro do 24 você pagava 90. Em janeiro do 25, 180. Hoje, US$ 530. O enxofre está mais caro que a ureia. Isso não é normal isso acontecer. A planta vai ter que comer outra coisa. Ex- Só para a gente obedecer aqui o nosso tempo. Mas só para eu falar uma Outra- coisa, Vaninha, Fala, antes, o maluco. produtor, o produtor tem que pensar nisso, nessa dica do Jefferson é muito importante, por quê? Porque quando ele compra um super simples, ele olha a relação de troca, pode estar ainda um pouco acima do que ele sempre pagou, mas ele já está comprando o enxofre dele. Ele já está Não, diminuindo uma operação de enxofre pastilhado, de gesso é, na área, e o que o Jefferson está se atentando, tem meses que o enxofre está subindo. A tendência dele aparentemente é de alta. Então, o produtor ficar esperando para baixar 0,1 saco na troca, sendo que o potencial de crescimento de um bag de enxofre pastilhado, por exemplo, é muito maior do que essa queda, eu acho que é problemático, ele pode acabar perdendo outra oportunidade de comercialização. rapaz, o enxofre tá coisa de louco. Bitcoin tá caindo, o ouro estabilizou, agora o enxofre não para de subir. Vai que vai. Ó, vamos lá. Agora VaptVupt. Vou perguntar aqui, é na lata. Então, vou começar aqui com o Rafael falando de lavouras. Rafael, onde que está Pitel? Você comentou ali que agora dá uma ajeitada boa. Algum destaque aí onde que tá, onde as lavouras estão, ó, Pitelzinho? Vaninho, falei com. Agradecer o pessoal que está nos acompanhando esses dias. Estou recebendo várias mensagens muito legais. Eu recebi uma mensagem de um grande amigo meu do Mato Grosso do Sul. Ele planta lá em Mato Grosso do Sul, na região sul ali, até próximo de Mineiros.
E ele falou para mim que realmente esse ano, até agora, ano passado, eles também tiveram um ano muito positivo até dezembro. Infelizmente, depois vieram as secas, mas até Ah, então é agora. no norte do Mato Grosso do Sul. Chapadão Não, do Sul. não, não, ali pro meio e pro norte, não é muito no norte, Assim, não. É, pro meio e pro norte, porque o sul do Mato Grosso não tá tão excelente de chuva também, não. Então, assim, é mais pro meio do Mato Grosso do Sul. Mas ele disse para mim que a lavoura tá um petel, então lá é um lugar que tá bastante interessante. MS também Isso, começou. MS. Essa regiãozinha ali, o Chapadão do Céu e do Sul, Isso. É Chapadão do Céu, ali. Goiás, Chapadão do Sul, Alto Taquari. MS, ficou ruim por um tempo, teve replantio, mas agora, É pitelzinho. isso. Maravilha. Sofreu. Onde que tá Pereba ainda? Eu não tenho Vani, mais ouvido nada assim de ruim em nenhum lugar. Que você tem ouvido? não, então, Pereba parece que não. Acho que estabilizaram-se as chuvas em quase todas as macro-regiões nossas. O que eu acredito que ainda haja são micro-regiões dentro. A gente acompanha a questão pluviométrica e os agrometeorologistas nos dizem: olha, tá entrando as ACAS lá, né, que é as zonas ZCAS, que é, enfim, que é aquele corredor de umidade característico do Laninha que passa pelo centro do Brasil. Então, normalmente, quando a gente tem um cenário como esse, as chuvas são predominantes e são dispersas, assim, chove para todo lado. Infelizmente, esse ano agora a coisa está se estabilizando, mas ainda existem micro-regiões onde o volume pluviométrico está muito abaixo do que foi em outros anos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da nossa região. Tem áreas, regiões próximas à Vila Rica, que é quase na divisa com o Pará, que ainda não estão assim estabilizadas em Pô, relação a à região chuva. amazônica não estabilizou Isso. ainda. Pô, coisa de Cara, louco. a região de Vila Rica é uma região de transição ali que eu acho que sofre um pouco com essa questão, justamente de ser uma região de transição. Então, eu acho que ela sofre influências da floresta amazônica, mas ao mesmo tempo sofre influências da região do Cerrado ali. Então, infelizmente ainda não se estabilizou. Conversei com um consultor nosso aqui semana passada e ele estava rodando lá, até me perguntou sobre um indutor de resistência que a gente tem para ajudar a planta a passar por esses períodos de estresse. Então, fica aí minha dica e desejo sorte para o produtor que está passando por isso, de coração. Legal. Essa vai para o Jefferson. Atenção ao. Aí você completa aí. Atenção ao quê? Fosfatado e potássio, acho que são os dois. É, realmente totalmente diferente do potássio do ano passado, não é a mesma coisa. No passado era fácil de comprar, qualquer um poderia recomendar a compra que acertaria. Esse ano não. Até falei para o Rafa, tem que garimpar, assim como ele fez com o Super Simples. Se não garimpar, você não tem nada evidente hoje. Os dois têm que tomar cuidado. Então, resumindo, atenção ao Fósforo e potássio. e potássio. Pá. Agora, para mim, vou perguntar aqui para mim mesmo. Em Aca frente, malucos, olha só, atenção, atenção, megafone ligado, pau. Posição dos fundos, coisa de maluco. Todo mundo sabe que os Estados Unidos parou um tempão, e aí os órgãos públicos pararam também. O CFTC, que é o órgão que faz esse controle da posição dos fundos e tudo mais, ficou parado. E agora ele está vindo e parou e até agora ele chegou na semana 18 de novembro. E aí, malucos, aí agora a gente descobriu que a posição dos fundos comprado na soja, total de 230 mil contratos, saiu de menos 30 mil para mais 230 mil em 5 semanas. Estava menos 30 mil lá antes do encontro da cúpula em Kuala Lumpur e rapidamente chegou lá no. E esse nível é o maior desde 2020. Só que lá em 2020 nós tínhamos outro cenário, que era a China tinha assinado o acordo com os Estados Unidos, peste suína africana na China tinha passado, eles precisavam de muita soja, muito milho, aquela coisa toda, e inflação por causa do Covid, quer dizer, fazia todo sentido. Portanto, agora nós temos os fundos compradaços, não tem muito motivo para continuar com essa posição compradona em Chicago. E aí nós estamos vendo essa queda. Olha, eu diria que agora janeiro, entrando na soja brasileira, podemos ver Chicago buscando mais para baixo ainda, tá bom? Atenção aí. Então, essa nhaca. E vamos lá, pode ser um pro outro essa aqui, ó. E é para acabar, que encheu o saco essa semana aí.
Ô, Vaninho, eu vou falar primeiro e depois, Jefferson. Queria só que você falasse do nitrogênio também, que tiveram produtores que me pediram, eles sabiam que você ia estar participando, eles queriam te ouvir em relação ao nitrogenado para a safrinha de agora. Tem muito produtor que ainda estava esperando para saber qual que era o tamanho da área que ele ia plantar. Mas vou falar da minha queira, Vaninho. É a revisão dos maquinários, Vaninho. Tem um grande amigo que assistiu o nosso podcast e veio conversar comigo e falou: Rafa, você falou das preocupações da chuva na colheita, as falhas no plantio, enfim. O que está nos preocupando são as revisões dos maquinários. Custo. Muito Ixi, caros, muito difícil de, assim, é, muito difícil de colocar num custo tanto a parte de compra desse maquinário, os juros desses maquinários e as revisões desses maquinários. Então, o produtor está só realmente para muito ter uma preocupado. ideia, maluco, só para ter uma ideia, em termos percentuais, me dá dois números. Ó, uma colheitadeira de soja, papapá, da verdinha, custa tanto, e a revisão é tantos por cento ao ano. Tem mais Maninho, ou vou menos. te falar, ó. Uma 770 da John Deere, hoje deve estar uns 2,5, 40 pé draper De reais. de reais. É isso. Enfim, eu estou colocando no conjunto a colhedeira e a plataforma, né? Então, para você fazer uma revisão boa, uma revisão onde a máquina não vai parar, não vai te dar dor de cabeça na hora da colheita, que é o que a gente precisa, eu acho que esse número não está muito distante, não. É para acabar. Fala, maluco. Então, rebate pro Jefferson lá, qual que é a pergunta mesmo? Jefferson, o produtor chegou para mim e falou assim: Rafa, o que que você me fala de nitrogenado, cara? E aí eu vou te perguntar de três fontes específicas, Jefferson: ureia, sulfato e 20020 ou 30020. Compra agora. Eu sei que assim, já devia ter comprado no sentido de que daqui uns dias nós estamos colhendo. Mas, de novo, tinha muito produtor que não sabia ainda o que ia plantar. O que que você me fala, meu amigo? Ureia voltou para uma relação, não é pitel, né, como o Eduardo fala, mas também está longe de ser péssima. Voltou para um padrão. Sulfato subiu um pouco, a gente já vê sulfato subindo US$ 20 por tonelada. Eu, particularmente, até na nossa última reunião, dissemos que é momento de tomar posição, até pela janela. E assim, Rafa, não tem tanto tempo para você esperar. A ureia caiu bem, ela caiu US$ 100 por tonelada do pico, que foi lá em agosto, quando a gente teve aquele problema envolvendo junho. De junho até agosto, a ureia ficou bem firme. Então, eu sou comprador, particularmente, acho que a ureia é o momento de entrar tomando alguma posição, até porque a relação não está tão ruim e evitar logística. Basicamente é isso. Tem fundamento para você ver o preço subindo? Tem um que pode segurar a queda, que é o tender da Índia. Não tem nada ainda concreto, mas a gente começa a escutar alguns burburinhos aí que a Índia pode vir antes do final do ano. Não dá para saber. É também decisão governamental e assim vai. Mas enfim, eu tomaria posição, tá? Acho que é um momento interessante, até porque a janela não é tão alta, tão expressa assim para você conseguir segurar. Tá bom? Vá! VaptVupt. Então é isso, VaptVupt. amigos. Fechamos mais uma e até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Se Deus Então, quiser. Um Muito abração. obrigado, galerinha. Jefferson, Valeu. volte mais vezes, meu amigo. Vamos voltar sim. Um pô, abração para excelente vocês. participação do garotinho. O Ibope vai multiplicar por 10 na próxima vida. Valeu. Obrigado, Obrigado. pessoal. Tchau, Até semana que tchau. vem.